Veja, Marcos, o movimento, de forma muito madura, muito democrática, né, esperou, né, o compromisso assumido, o governo do Estado, pelo menos, dar uma resposta em 30 dias à carta, aos 10 pontos da carta. E, ao mesmo tempo, reiniciar, né, a obra da Barra de Santana. Na avaliação de todo o movimento, a maior insatisfação, de fato, se diz respeito a essa não resposta à carta. Se considerou como um ato de desrespeito ao movimento, né, de falta de diálogo, né, até de um certo desprezo ao movimento, um certo desleixo com o movimento. Essa preocupação ela foi externada com muita força. Ao mesmo tempo, nós avaliamos que há um conjunto de pontos que caminharam, como é o caso, né, das licenças ambientais para começar a supressão vegetal, o caso da entrega do cemitério à prefeitura, de forma provisória, isso aconteceu. Né, um conjunto de reuniões também sucessivas com o Ministério Público Federal e com a juíza com a ação civil, na perspectiva de que esse procedimento fosse avançado para que o Estado pudesse ter o aval para fazer o contrato emergencial. Essas coisas também foram discutidas, mas o movimento já vem num grau de insatisfação, né, com os governos passados, com os compromissos não cumpridos, com o desgaste das relações. E aí, acho que o governo estadual, o governo atual, não soube entender o acordo que foi feito. Porque não dar uma resposta a 10 pontos de uma carta, né, é no mínimo um equívoco, é no mínimo uma falta de compreensão, né, dos processos sociais e das lutas sociais. É negar todo o histórico que o governo tem. Né? Então houve uma insatisfação muito grande. Né, o movimento, ainda de forma muito democrática, se posicionou em 8 dias o governo retomar, né, pelo menos o contrato com a empresa, com a empresa, né, EIT Incalço, que é a proposta que o movimento está defendendo, né, pelo menos o contrato assinado para que a empresa possa começar e dar uma resposta aos 10 pontos da carta. Isso, uma coisa muito simples. Né, até hoje nós não entendemos como é que o governo não consegue dar uma resposta a uma carta. É meio que estranho, é um pouco sem compreensão entender um comportamento dessa natureza. Mas é isso, o movimento democraticamente, de forma civilizada, né, de forma passiva, né, não tem absolutamente nada de arrogância nisso. O movimento até demonstrou um gesto de não radicalidade à medida em que venceu o prazo do acordo dado pela governadora. O movimento solicitou os 30 dias de dar resposta à carta e começar a nova Barra de Santana, foi uma proposta do próprio governo do Estado. E o movimento está colocando mais 8 dias para que o governo comece, pelo menos tenha um contrato para iniciar a obra com a empresa. Aí tem Incalço, um contrato emergencial, um contrato com essa empresa, um contrato emergencial, e ao mesmo tempo dê resposta à carta. Uma coisa extremamente democrática e ainda muito, eu diria que numa perspectiva, inclusive, de relacionamento e de diálogo. Agora, da carta, quais os pontos que o governo respondeu? Não, o governo não respondeu nenhum ponto. O governo ficou de dar uma resposta integral aos 10 pontos da carta e ele não respondeu. Mas ele agiu algum ponto? Não, agiu. Aí nós estamos colocando, ele agiu na entrega do cemitério de forma provisória ao Poder Público Municipal de Jucurutu. Né, a licença ambiental do IFAM e do IDEMA saiu para os processos de supressão vegetal. Isso também saiu, isso é fato. Ao mesmo tempo, iniciou os diálogos com a própria EIT Incalço e o diálogo com o Ministério Público Federal e com a Justiça Federal na perspectiva de que houvesse um entendimento das instâncias federais da ação civil pública para que o governo do Estado pudesse contratar emergencialmente a empresa. Esse espaço o governo deu. Há leituras, inclusive, de outros segmentos que, à medida em que a PGS se posicionou favorável, o movimento se posicionou numa carta favorável a esse contrato, o Ministério Público se posicionou favorável, o Estado já podia ter contratado a empresa. Não precisaria esperar uma decisão judicial. Né? O que se analisa é que o governo está muito receoso, não sei de quê. Né? Não está querendo assumir esse ônus. Porque, de qualquer forma, se uma outra empresa que quiser entrar na justiça, vai entrar, porque essa é uma ação de primeira instância, vai para a segunda e terceira. Então, o movimento entende que o governo também, de certa forma, né, está apresentando-se uma cautela desnecessária. Ao mesmo tempo que na própria PGE, na Procuradoria-Geral do Estado, apresenta-se um conjunto de exigências que estão sendo estranhas, como é o caso da desapropriação das 3 agrovilas. Né? O governo está exigindo que, antes do decreto, tem que ter a comissão de avaliação permanente do Estado, faça uma avaliação do bem. E a comissão especial não vai ser aceita, a avaliação da comissão, que vem fazendo estudo para as apropriações de todas as terras. Por que isso?
porque só agora entender que é preciso primeiro, né, fazer a avaliação para depois sair o decreto de apropriação. Por que isso não foi feito? Então, e o decreto, por exemplo, da poligonal não saiu nada. Então tem um conjunto de questões, a apropriação de 0,6 hectares para fazer a estação de tratamento de esgoto não saiu. Né? Então esse conjunto de questões que estão postas e que depende basicamente da PGE que não saiu do papel. Então o movimento entende que essas situações requerem uma análise melhor do governo, né? Sentar para refletir. Não é possível que o governo, em 30 dias, não deu para sentar os órgãos do governo para dar uma resposta a uma carta de um movimento que entregou a governadora oficialmente, está recebida por ela e o governo não teve a capacidade de dar essa resposta. Isso foi muito ruim, o movimento ficou muito indignado por essa falta de civilidade e por essa falta de respeito ao movimento. Essa obra já parou algumas vezes e a cada protesto se tira uma lição. Você acha que a população está preparada para mais uma paralisação? A população está preparada para lutar por direito, Marcos. A expectativa dessa estratégia de como vai ser essa parada, nós vamos ainda discutir e vamos analisar e vamos refletir. Né? As coisas não se repetem do mesmo jeito, a história não se repete, é dialética a vida. Né? O que aconteceu ontem não pode acontecer do mesmo jeito amanhã. Né? Pode até se repetir algumas questões, mas nem sempre é do mesmo jeito. Então, o movimento vai sentar para planejar. Sexta-feira vai ter uma nova plenária do movimento, segunda vai ter outra plenária, e o movimento vai ficar permanentemente em plenária, aguardando esse prazo de 8 dias, mas esse prazo que está sendo colocado pelo governo do Estado, numa perspectiva de negociação, numa perspectiva de mediação, de diálogo, né? Porque se o movimento quisesse radicalizar, tinha pararia amanhã, sem nenhum comunicado ao governo, sem nenhuma notícia à imprensa. Né? E o movimento está de forma muito democrática, né, se posicionando, dizendo, olha, estamos aí negociando mais 8 dias para que o governo responda à carta. Só são 2 pontos. Responda à carta e de imediato faça o contrato com a empresa emergencial, no caso, aí tem causa para mostrar que tem vontade de começar a nova base satânica. Portanto, é um sentimento de diálogo, não tem nada de radicalidade. O governo é que, numa posição estranha, radicalizou em não dar uma resposta a 10 pontos de uma carta, o que nos causa ao movimento uma grande estranheza, né, e até uma decepção do movimento com essa quebra de compromisso.